A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas de Alfama, mas João não sentia nada além do peso no peito ao correr pelas escadarias íngremes, o coração martelando mais alto que os trovões que rasgavam o céu de Lisboa. Ele havia ouvido as palavras sussurradas no quarto escuro da avó, um segredo que podia derrubar impérios familiares e expor feridas antigas da cidade inteira. Seu pai, o respeitado político, era o arquiteto de uma rede de silêncios que escondia identidades que era gerações, e agora, com uma eleição à porta, tudo ameaçava explodir. Parando ofegante sob o arco de uma igreja antiga, João apertou o celular contra o peito, sabendo que ligar para Miguel, o único que entendia seu mundo escondido, poderia ser o fim ou o começo de algo irreversível. João desceu as escadas aos tropeços, o eco de seus passos misturando-se ao gotejar incessante das calhas sobrecarregadas. Lisboa, sua Lisboa eterna e traiçoeira, parecia conspirar contra ele naquela noite de outono furioso. Aos 17 anos, ele já carregava mais segredos do que um confessionário do Chiado poderia absorver. O ar úmido cheirava a sardinhas assadas e a maresia do Tejo, mas nada disso o acalmava. Ele precisava de Miguel, agora. O telefone vibrou em sua mão, uma mensagem iluminando a tela rachada. Onde estás? Estou à tua espera no nosso canto. O nosso canto era o terraço escondido atrás da sé, onde as paredes de azulejos rachados guardavam seus primeiros beijos roubados, longe dos olhares curiosos da família e da sociedade que os via como amigos inseparáveis. Mas naquela noite, a amizade era o menor de seus medos. João acelerou o passo, desviando de poças que refletiam as luzes tremulosentes dos lampiões. A avó, Dona Rosa, com seus olhos de corvo e mãos trêmulas pelo reumatismo, havia confidenciado tudo horas antes, enquanto a família jantava no palacete do Bairro Alto. Teu pai não é quem dizes, menino. Ele enterrou o passado para subir ao poder, mas o passado que herda nossa linhagem é uma bomba relógio. Se explodir, leva Lisboa consigo. Palavras que ecoavam como um fado melancólico, daqueles que Dona Amália cantava para embalar almas perdidas. João parou abruptamente ao ver a silhueta de Miguel recortada contra o horizonte chuvoso, o casaco molhado colado ao corpo atlético de quem remava no Clube Náutico do Lumiar. Miguel virou-se, o rosto iluminado por um sorriso que sempre derretia as defesas de João. Meu Deus, pareces um gato afogado. O que aconteceu? Ele estendeu a mão, puxando João para o abrigo de uma marquise. Seus dedos se entrelaçaram naturalmente, um gesto que para eles era ar puro, mas para o mundo lá fora, um risco calculado. João hesitou, o peso do segredo pressionando sua garganta como as muralhas da cidade antiga. É a família, Miguel. Um segredo que pode destruir tudo. Meu pai. Ele escondeu quem realmente é, e agora eu sei. Se vazar, as eleições, a reputação, até a nossa. Tudo vai pelos ares. Miguel franziu a testa, seus olhos castanhos, herança de avós alentejanos, cheios de preocupação genuína. Conta-me. Nós enfrentamos isso juntos, como sempre. Eles se sentaram no banco úmido, o som da chuva criando uma cortina particular ao seu redor. João começou devagar, as palavras saindo como confissões em uma missa proibida. Dona Rosa, viúva de um diplomata que outrora dançara nos salões do Rossio com amantes de ambos os sexos, havia encontrado cartas antigas no sótão do palacete. Cartas de 1974, da Revolução dos Cravos, quando o pai de João, então um jovem ativista, havia se envolvido em círculos underground de Lisboa, círculos onde homens amavam homens sem o peso da ditadura de Salazar. Mas o pai, Américo, traíra esse passado ao casar-se com a mãe de João por conveniência política, enterrando o amante da juventude, um poeta esquecido chamado Vasco, e jurando lealdade à heteronormatividade que pavimentava sua carreira. Ele financiou campanhas contra os direitos quer nos anos 80, Miguel. Para apagar as próprias pegadas. E agora, com ele concorrendo à presidência da Câmara, alguém encontrou as cartas. Miguel ouviu em silêncio, sua mão traçando círculos suaves no dorso da de João, um gesto que ancorava o turbilhão. Ele próprio carregava cicatrizes, filho de um pescador do Ericeira, havia sido expulso de casa aos 15 por um beijo visto por um tio conservador. Lisboa o acolhera, mas não sem mordidas, olhares enviesados no metro, sussurros em festas da Faculdade de Artes. Então, o que fazes? Confrontas-no. João balançou a cabeça, lágrimas misturando-se à chuva em seu rosto. Não posso. Ele me deserdaria, me jogaria na rua como lixo. E tu? Nossa relação seria o primeiro alvo. Dizem que ele tem aliados na imprensa, prontos para caçar pecados. Um trovão ribombou, como se o céu de Lisboa aprovasse o drama. Miguel puxou para mais perto, seus lábios roçando a testa de João em um beijo casto, cheio de promessas não ditas. Nós protegemos isso. Juntos. Mas primeiro, precisamos de um plano. A noite se arrastou em conversas sussurradas, traçando linhas invisíveis de defesa.
Eles decidiram invadir o escritório do pai no Parlamento, no Terreiro do Paço, para recuperar as cartas antes que fossem usadas por rivais políticos. Era loucura, mas em Lisboa, a loucura era o combustível das revoluções. Enquanto caminhavam de braços dados pelas ruas escorregadias do Chiado, João sentiu um vislumbre de esperança. Miguel, com sua risada rouca e mãos calejadas de pincel, era seu farol em meio à tempestade. Mas no fundo, João sabia, segredos como esse não se enterram, eles fermentam, como o vinho do Douro, e explodem em momentos inesperados. No dia seguinte, o sol teimoso de Portugal irrompeu sobre o Tejo, secando as ruas como se a chuva da véspera fosse um sonho ruim. João acordou no quarto apertado que dividia com a irmã mais nova, Inês, no palacete da família no Príncipe Real. O aroma de pastéis de nata frescos subia da cozinha, cortesia da cozinheira Maria, que cantava fados baixinho enquanto trabalhava. Mas o idílio doméstico era uma fachada frágil. Seu pai, Américo, já estava de terno impecável, revisando discursos para a campanha que prometia valores tradicionais para uma Lisboa moderna. João desceu as escadas de madeira polida, o estômago revirando ao vê-lo. Bom dia, filho. Prontos para o comício no Rossio hoje? A voz era afável, mas os olhos, frios como o aço das espadas dos guardas reais, traíam o cálculo constante. João murmurou um sim distraído, pegando uma fatia de pão com manteiga. Inês, com seus 13 anos e tranças loiras, cutucou por baixo da mesa. Estás estranho, mano. É aquela tua amizade com o Miguel de novo. Ela piscou, cúmplice. Inês era a única na família que intuía o amor de João, tendo flagrado-os uma vez no jardim, trocando olhares que diziam mais que palavras. Ele sorriu fraco, mas o segredo da avó pesava como chumbo. Dona Rosa, confinada à cama por uma gripe traiçoeira, havia implorado silêncio. Protege-nos, João. Por amor à linhagem. Linhagem que ele pensou amargamente, uma linhagem de silêncios que ecoava desde os tempos em que D. Sebastião desaparecera no deserto, deixando rumores de paixões não correspondidas. Enquanto o carro da família serpenteava pelo trânsito caótico da Avenida da Liberdade, João trocou mensagens febris com Miguel. Encontro-te no café à brasileira às 2. Traz a mochila. O plano era simples. Durante o comício, quando Américo discursasse sobre família e unidade, eles se infiltrariam no gabinete adjacente, usando uma cópia da chave que Miguel roubara de um estágio no Parlamento. Mas o risco era palpável. Guardas armados patrulhavam os arcos do terreiro, e um erro poderia significar prisão, ou pior, exposição. João olhou pela janela, vendo casais de mãos dadas no Jardim da Estrela, invejando sua liberdade. Seu amor por Miguel era como o fado, belo, doloroso, inescapável. O comício era um espetáculo de bandeiras verdes e vermelhas, o ar carregado de aplausos e cheiro de castanhas assadas. Américo subiu ao palanque, sua voz trovejando promessas de prosperidade, mas João via as rachaduras, o tremor sutil na mão, o olhar que evitava o dele. Miguel esperava no café, disfarçado com um boné dos anos 80, bebendo um galão forte. Estás pronto? Sussurrou, ao vê-lo entrar. João assentiu, o coração acelerado. Eles saíram pela porta dos fundos, misturando-se à multidão como sombras. O terreiro do Paço se erguia majestoso, o rio Tejo lambendo suas bases como uma amante relutante. Escalando uma grade lateral, eles alcançaram a entrada de serviço, a chave girando com um clique que soou como um tiro no silêncio. Dentro, o ar era abafado, cheirando a papel velho e ambição rançosa. O gabinete de Américo era um santuário de mogno e livros de lei, mas a gaveta trancada, onde Dona Rosa jurava estarem as cartas, resistia. Miguel forçou a fechadura com uma gazua improvisada, suor perlando sua testa. Rápido, houve os aplausos. Ele está no clímax. João vasculhou os papéis, o pulso disparado, até encontrar o envelope amarelado, selado com cera derretida. Ao abri-lo, as palavras de Vasco saltaram. Meu Américo, em meio aos cravos vermelhos da liberdade, teu amor é o único que me prende. Prova irrefutável de um passado que poderia incendiar a campanha. Mas antes que pudessem escapar, a porta rangeu. Era Inês, os olhos arregalados de surpresa. João. O que? Ela havia seguido, curiosa, e agora via tudo, o irmão, o namorado, o segredo. O pânico congelou João, mas Miguel agiu rápido, puxando-a para dentro. Não grites. É para proteger a família. Inês, pálida como os azulejos, leu uma linha da carta e engasgou. Pai. Ele era como nós. A revelação a abalou, mas em vez de traição, veio empatia. Eu ajudo. Mas temos de sair agora. Juntos, os três correram pelos corredores labirínticos, o envelope queimando no bolso de João como um coração exposto. Lá fora, o comício rugia, alheio ao furacão particular que se formava.
Na fuga, eles se refugiaram no Beco do Forno, um labirinto de tascas onde o vinho tinto fluía como segredos. Inês bebia um copo pequeno, processando. Eu sempre soube que havia algo errado com o pai. Ele olha para ti, João, como se te temesse. Miguel assentiu, servindo mais vinho. Medo do espelho, talvez. Ele enterrou o próprio eu para sobreviver à ditadura, e agora o passado volta para cobrar. João apertou a mão de Inês, sentindo o laço familiar se fortalecer em meio ao caos. Pela primeira vez, o segredo não era só dele, era deles, uma ponte sobre o abismo da hipocrisia. Mas o alívio durou pouco. O telefone de João tocou, era Dona Rosa. Eles sabem, menino. Alguém viu-te no terreiro. Corre. A perseguição começou sutilmente, um carro preto seguindo-os pelas ruas de Moraria, sombras nos espelhos retrovisores. João, Miguel e Inês se esconderam em um antigo convento convertido em galeria de arte, o espaço ecoando com sussurros de monges medievais. Ali, entre pinturas de fados e revoluções, eles traçaram o próximo passo, confrontar Américo, não com raiva, mas com verdade. Ele precisa ver que o amor que não é fraqueza, disse Miguel, seus olhos flamejando como as lanternas do São Jorge. Inês, surpreendentemente resoluta, acrescentou, e eu vou falar. Como filha, eu obrigo a ouvir. João sentiu um orgulho novo brotar, misturado ao terror. Lisboa, cidade de 7 colinas e 1000 histórias, era testemunha de sua jornada, uma jornada de amor que desafiava as correntes invisíveis da tradição. Mas o destino, caprichoso como o vento do Atlântico, tinha surpresas. Enquanto planejavam, um homem entrou na galeria, alto, grisalho, com olhos que João reconheceu das fotos antigas. Vasco, o poeta, vivo e em Lisboa, exilado por décadas na França. Eu vim porque soube das cartas. Américo me deve uma vida inteira de silêncios. Sua voz era rouca, carregada de dor e perdão não concedido. O encontro foi um terremoto emocional. Vasco abraçou João como um filho perdido, contando histórias de noites no bairro alto onde o amor florescia apesar da opressão. Miguel, tocado, apertou sua mão. Você é a prova de que o amor sobrevive. Inês chorou, vendo no homem o fantasma que assombrava sua família. Vasco revelou mais. As cartas não eram só pessoais, elas documentavam uma rede de ativistas que ajudara na Revolução, e Américo as usara para chantagear rivais, garantindo seu ascenso. Ele se tornou o monstro que combatia. Agora, com Vasco de volta, o segredo se ramificava, ameaçando não só a família, mas toda a elite política de Lisboa. Eles decidiram usá-lo como alavanca, uma reunião secreta no Mirador da Graça, ao amanhecer. Mas antes, João e Miguel tiveram um momento a sós, no jardim da galeria, sob estrelas que piscavam como cúmplices. Eu te amo, apesar de tudo, murmurou João, seus lábios encontrando os de Miguel em um beijo que selava promessas. O mundo podia ruir, eles tinham um ao outro. O amanhecer pintou Lisboa de ouro, o Tejo um espelho de esperanças frágeis. No Miradouro, Américo esperava, flanqueado por seguranças discretos. Seu rosto, ao ver Vasco, desmoronou como as muralhas de Óbidos. Você. Vivo. A voz era um sussurro quebrado. Vasco avançou, olhos úmidos. Sim, e vim cobrar o que nos roubaste, a verdade. Inês, corajosa, interveio, pai, nós sabemos. Sobre o amor, sobre as cartas. Para te esconder. Américo olhou para João, vendo nele o reflexo de seu eu jovem, e o peso da negação o dobrou. Eu fiz pelo bem da família. Pela sobrevivência. Mas Miguel, firme, rebateu, sobrevivência sem alma é morte. O confronto se desenrolou como uma ópera trágica, confissões rasgadas, lágrimas misturadas ao orvalho da manhã. Américo admitiu tudo, o amor por Vasco, o medo da ditadura, a hipocrisia que o consumia. Eu vi em ti, João, o que eu enterrei. Por isso te vigiava tanto. A revelação uniu-os em dor compartilhada. Vasco perdoou, não por fraqueza, mas por amor residual. Volte para si mesmo, Américo. Antes que Lisboa te engula. Inês abraçou o pai, sussurrando, nós te amamos, quer ou não. João, coração inchado, estendeu a mão a Miguel, sentindo o ciclo se quebrar. Mas o clímax veio com uma traição. Um dos seguranças, leal a um rival, gravara tudo. Horas depois, o escândalo irrompeu nos jornais, político de Lisboa exposto em rede que era secreta. A cidade fervia, protestos no Rossio misturando apoio e ódio. Américo renunciou à candidatura, mas em vez de ruína, veio redenção. Ele se tornou advogado de direitos LGBTQ+, canalizando sua culpa em mudança. João e Miguel, agora livres, caminharam pelo Tejo de mãos dadas,
Inês ao lado, Dona Rosa assistindo do palacete com um sorriso sábio. Vasco publicou as cartas como memórias, inspirando uma geração. Lisboa, eterna reinventora, absorveu o segredo como mais uma camada de sua alma multifacetada. E assim, no crepúsculo de um dia comum, João sussurrou a Miguel: protegemos o segredo, mas libertamos a verdade. O amor, afinal, era a maior revolução. Dias após o escândalo, Lisboa pulsava com um ritmo alterado, como se o teste tivesse acelerado seu fluxo para lavar as sujeiras reveladas. João acordava com o sol filtrando pelas persianas do quarto, mas o sono era leve, interrompido por sonhos onde cartas voavam como cravos vermelhos, tingindo o céu de promessas quebradas. A família, outrora um castelo de aparências, agora era um canteiro de reconstrução. Américo passava noites na biblioteca, lendo manifestos que Erque Vasco lhe enviava da França, onde o poeta se refugiara temporariamente para evitar o furor midiático. Inês, com sua curiosidade adolescente, devorava livros sobre a Revolução, questionando: por que o amor sempre tem de ser uma batalha, mano? João sorria, mas por dentro, o medo persistia, e se o segredo maior, o que ligava a família a uma conspiração política mais profunda, ainda estivesse por vir. Miguel, seu âncora, chegava todas as manhãs com cafés quentes do Nicola e esboços novos, rabiscados em guardanapos. Olha, um retrato teu como herói de fado, dizia, exibindo linhas suaves que capturavam a curva vulnerável de seu queixo. Eles passeavam pelo jardim botânico, longe dos olhares, mas não imunes aos sussurros. A notícia havia dividido a cidade, uns aplaudiam a coragem que era de Américo, outros o taxavam de hipócrita, pintando grafites no terreiro com slogans como segredos matam, verdades libertam. João sentia o peso da exposição, seu amor por Miguel, antes um tesouro privado, agora era escrutinado, com repórteres à espreita nas esquinas do Chiado. Eles nos veem como troféus ou alvos, confidenciou ele uma tarde, enquanto remavam no Tejo, o barco balançando como seu coração. Miguel remou mais forte, músculos tensos. Então remamos juntos. Para águas calmas. Mas a calmaria era ilusória. Dona Rosa, recuperada da gripe, chamou João ao seu quarto, o ar perfumado de lavanda e segredos velhos. Há mais, menino. As cartas de Vasco não eram só amor, elas codificavam nomes de uma irmandade que era que financiou a Revolução. Teu pai guardava isso para chantagear aliados atuais. Seus olhos, nítidos apesar da idade, brilhavam com urgência. Um deles é o prefeito em exercício, que jurou lealdade falsa. Se ele souber que Américo tem as provas, virá atrás de nós. João gelou. O prefeito, um homem de mãos frias e discursos vazios, era conhecido por alianças sombrias nos bastidores do poder lisboeta. Ele saiu do quarto com o estômago embrulhado, ligando imediatamente para Miguel. Reunião urgente. Traga Inês. Eles se encontraram no antigo cinema São Jorge, agora um hub cultural onde projeções de filmes que era ecoavam paredes grafitadas. Inês chegou com um caderno cheio de anotações, sua mente afiada dissecando o enigma. Olha, decifrei parte do código nas cartas, nomes como Cravo Negro e Fado Escondido. São codinomes de doadores anónimos que ajudaram a derrubar Salazar. Miguel, com seu talento artístico, esboçou o mapa, linhas conectando o palacete da família ao passo da cidade, passando por bares underground do bairro Alto. Precisamos das provas originais. O pai escondeu-as em um cofre no banco do Chiado. O plano surgiu ali, entre pipoca velha e luzes neon, invadir o banco durante uma gala beneficente que Américo seria forçado a comparecer, usando a distração para acessar o cofre. A gala no Hotel Avenida Palace era um circo de smokings e joias, o salão de baile quando com valsas modernas e taças tilintando. Américo, ainda abalado mas estoico, circulava entre doadores, seu sorriso uma máscara aperfeiçoada por anos de política. João, vestido de garçom, graças a um contato de Miguel no staff, servia champanhe com mãos trêmulas, o coração disparado ao ver o prefeito no canto, conversando com assessores de olhos frios. Miguel e Inês esperavam do lado de fora, em um carro alugado, prontos para a extração. Vai dar certo, sussurrou Miguel pelo fone escondido. Mas quando João se aproximou do elevador privativo que levava ao cofre, uma mão o deteve. Era o tio de Américo, Bernardo, um conservador ferrenho que sempre olhara para João com desconfiança. O que fazes aqui, sobrinho? Não devias estar com teus amigos. O tom era venenoso, carregado de insinuações sobre sua orientação. João engoliu em seco, improvisando, ajudando o pai, tio. Ele pediu. Bernardo estreitou os olhos, mas o burburinho da gala o distraiu. João desceu ao subsolo, o ar frio do cofre como um túmulo de segredos. O código, sussurrado por Dona Rosa, abriu a porta, uma pilha de documentos, fotos desbotadas de reuniões clandestinas nos anos 70,
onde jovens como Américo e Vasco posavam com cravos nas lapelas, olhares cúmplices. Ele fotografou tudo com o celular, o flash silencioso como um pecado não confessado. Mas ao sair, vozes ecoaram, guardas do banco, alertados por Bernardo. Intruso. João correu, subindo escadas aos tropeções, o alarme soando como sinos de igreja em alarme. Lá em cima, o caos irrompeu na gala. Américo, vendo o filho surgir ofegante, empurrou o prefeito contra a parede. Você sabia das cartas? Tentou usá-las contra mim. O salão congelou, taças caindo como chuva de cristal. O prefeito, rosto pálido, negou, mas as fotos no celular de João, projetadas por Miguel em um laptop hackeado, provavam a chantagem mútua. Inês, escondida entre os convidados, gritou, basta de mentiras. Lisboa merece verdade. O confronto escalou, o prefeito invocou seguranças, mas Américo, redimido, ergueu a voz, eu fui cúmplice, mas acabou. Esses documentos vão para a imprensa amanhã. A multidão murmurou, alguns aplaudindo, outros chocados. João, colado a Miguel, sentiu o amor deles como uma armadura contra o furor. Eles fugiram pela cozinha, rindo nervosos sob as estrelas da Rua Augusta. No carro, Inês exultava, somos uma equipa agora. Mas o triunfo era frágil. Na manhã seguinte, o prefeito contra-atacou, vazando rumores. A família Chier de Américo planeja derrubar o governo. Protestos eclodiram no Rossio, faixas de arco-íris misturando-se a bandeiras tradicionais. Dona Rosa, da janela do palacete, observava, o segredo abalou Lisboa, mas também a curou. João e Miguel, em um café escondido no Lisboa Factory, selaram o momento com um beijo, sabendo que mais tempestades viriam. O amor, afinal, era o farol na névoa portuguesa. Enquanto a cidade digeria o escândalo, novos aliados surgiram. Uma ativista Chier, Lena, filha de um dos codinomes das cartas, contatou João via rede social. Meu pai era cravo negro. Vocês libertaram sua memória. Ela os convidou para uma reunião em um bar no Cais do Sodré, onde a Irmandade Remanescente se reunia. O lugar era um labirinto de neon e murais de beijos proibidos, o ar denso de gin tônica e histórias não contadas. Lá, João ouviu relatos de noites de 1974, quando amores Chier financiavam panfletos e armas para a liberdade. Teu pai era o coração disso, disse Lena, tocando o braço de João. Ele nos traiu, mas tu nos redimes. Miguel, esboçando o grupo, sentiu-se parte de uma tapeçaria maior. Mas o perigo espreitava. O prefeito, acuado, contratou investigadores para desenterrar sujeira sobre a família. Um deles, um ex-amante rejeitado de Américo dos anos 80, revelou uma foto comprometedora, João e Miguel em um abraço no Miradouro, tirada meses antes. A imagem vazou online, com legendas venenosas, filho do político em escândalo amoroso. João, ao ver, sentiu o mundo girar. Eles nos usam como munição. Miguel o abraçou forte. Então mostramos que o amor é nossa força. Inês, é Carmirim, rastreou a fonte, levando-os a um confronto em um armazém abandonado no Alcântara. O investigador, um homem amargurado chamado Rui, esperava com uma pasta de chantagens. Eu amei teu pai, João. Ele me descartou como lixo. A dor em sua voz ecoava a de Vasco, criando um laço inesperado. Em vez de briga, veio diálogo, Rui entregou as fotos originais, trocando por uma chance de redenção. Publiquei minha história também. Chega de silêncios. O gesto humanizou o inimigo, e João viu nas rugas de Rui o custo da negação. De volta ao palacete, Américo confrontou seu passado mais uma vez, convidando Rui para jantar. Perdão não apaga, mas constrói, disse, e pela primeira vez, João viu o pai como homem, não monstro. O ápice veio com uma marcha pela cidade, milhares marchando do terreiro ao castelo de São Jorge, bandeiras arco-íris tremulando ao vento do Tejo. João e Miguel lideravam um grupo, Inês ao lado com um cartaz, Amor sem segredos. Américo discursou, voz trêmula, eu errei, mas aprendi. Lisboa é de todos os amores. O prefeito renunciou, e a Irmandade emergiu como força política. Dona Rosa, na primeira fila, pescou para João, o segredo salvou-nos. Sob o céu estrelado, João beijou Miguel, sentindo o pulso da cidade em harmonia com o deles. Semanas após a marcha, Lisboa respirava um ar renovado, como se os cravos da Revolução tivessem florescido novamente nas praças. João caminhava pelo mercado da Ribeira, o burburinho de vendedores de queijos e azeitonas misturando-se a conversas sobre o escândalo que mudou tudo. Ele comprava figos maduros para Dona Rosa, mas sua mente vagava para Miguel, que preparava uma exposição solo na Galeria do Chiado, pintando retratos de amores que eram inspirados em sua jornada.
Vem ver o ensaio hoje? Havia dito Miguel na véspera, voz baixa no telefone, carregada de intimidade. João sorria só de lembrar, o amor deles, agora público, era como vinho do Alentejo, rico, surpreendente, envelhecendo bem. Mas sob a superfície de paz, correntes subterrâneas agitavam. Um envelope anónimo chegou ao palacete, fotos granuladas de Américo em uma reunião secreta recente, com figuras sombrias, não quer, mas corruptas, ligadas à lavagem de dinheiro em projetos de renovação urbana no Bairro Alto. O segredo maior, teu pai trocou favores que era por poder sujo, lia-se na nota. João, ao abrir, sentiu o chão tremer. Isso não era só hipocrisia, era crime, capaz de abalar não só a família, mas a estabilidade da Câmara Municipal. Ele correu para o quarto de Inês, que decifrava o enigma com apps de análise forense. Olha, as fotos são de um ano atrás, no antigo cassino do Estoril. Alguém dentro do círculo dele vazou. Américo, ao ser confrontado, negou veementemente, mas o suor em sua testa traía. Era uma armadilha, filho. O prefeito plantou isso para me derrubar. Dona Rosa, ouvindo da porta, interveio com sabedoria ancestral, ou tu caíste de novo. Hora de limpar a casa. A família se reuniu na sala de jantar, velas tremeluzindo como confissões. Miguel, convidado como um dos seus, traçou um plano visual. Usamos a rede de Lena. Ela tem contatos na polícia anticorrupção. Inês, empolgada, hackeou câmaras de segurança do cassino, confirmando a presença de Américo, mas também de um informante plantado pelo prefeito. O nó se apertava, proteger o segredo familiar significava expor uma teia de corrupção que podia paralisar Lisboa. Eles decidiram infiltrar uma festa privada no Yacht Club, onde elites políticas navegavam em iates de luxo no Tejo. João, com um smoking emprestado, entraria como convidado de um benfeitor fictício, Miguel, como fotógrafo freelance, Inês, disfarçada de garçonete mirim. O ar salgado do rio misturava-se a perfumes caros, risadas falsas e quando no deck iluminado. João circulou, coração batendo ao ritmo das ondas, gravando conversas com um broche espia. O prefeito, embriagado, gabava-se. Américo achou que seu segredinho que era o protegia, mas eu tenho os cheques. A confissão era ouro, mas o risco era imediato. Um assessor reconheceu João, sussurrando ao ouvido do prefeito. O filho do traidor. A perseguição começou no labirinto de iates atracados. João pulou de convés em convés, o Tejo negro abaixo como um abismo acolhedor. Miguel o alcançou, puxando-o para um barco abandonado, onde se esconderam entre cordas e âncoras enferrujadas. Gravas tudo, sussurrou, ofegante. João assentiu, beijando-o rapidamente, o sal do suor misturando-se ao do mar. Inês, esperta, distraiu os perseguidores com uma bandeja derrubada de copos, criando caos. Mas o prefeito, furioso, ordenou uma busca, lanternas varrendo a água, helicópteros zumbindo ao longe. Eles nos caçam como criminosos, murmurou João, o medo dando lugar à determinação. Miguel apertou sua mão, somos heróis de uma história maior. Eles escaparam nadando para a margem, roupas encharcadas, rindo da absurdidade enquanto Inês os esperava com toalhas em um táxi. De volta ao palacete, as gravações revelaram mais. O prefeito lavava dinheiro através de ONGs falsas de preservação cultural, usando o Bairro Alto como fachada. Américo, ao ouvir, desabou. Eu sabia dos rumores, mas ignorei. Meu orgulho me cegou para a ganância. O momento foi catártico. Pai e filho se abraçaram pela primeira vez em anos, lágrimas lavando anos de distância. Dona Rosa, testificando, disse, erros são cravos murchos, plante novos. Lena, alertada, conectou-os a um promotor honesto, que prometeu ação discreta. Mas o conflito interno fervia em João. Enquanto Miguel pintava febrilmente, João questionava, e se eu for como ele? Escondendo partes de mim por medo. Miguel largou o pincel, puxando-o para o colo. Tu és luz, João. O segredo te moldou, mas não te define. Seus beijos, lentos e profundos, reacenderam a chama, lembrando que o amor era sua bússola. Inês, espiando da porta, sorriu, vocês são o melhor plot twist da família. A noite terminou em risos, planejando o golpe final, uma coletiva de imprensa no Rossio, onde Américo entregaria as provas. A coletiva foi um espetáculo sob o arco triunfal, repórteres amontoados como gaivotas. Américo subiu ao palanque improvisado, voz firme, eu confesso, participei de um sistema corrupto, mas hoje o derrubo. As gravações rodaram em telas gigantes, o prefeito exposto em sua vilania. A multidão rugiu, aplausos de ativistas vaias de aliados caídos. João, ao lado de Miguel, sentiu orgulho transbordar, Inês ergueu um punho, Dona Rosa aplaudiu devagar. O prefeito foi preso horas depois, no Paço, algemado sob flashes.
Vasco, de volta de Paris, enviou uma mensagem: orgulho de vós, meus cravos modernos. Lisboa celebrou com fado nas ruas, mas para João, o verdadeiro triunfo era íntimo, um jantar familiar no terraço do Palacete, Américo contando histórias verdadeiras de sua juventude que era. Eu amei Vasco como amo a todos vós agora. João, mão na de Miguel, sussurrou, o segredo abalou, mas reconstruiu. Sob as estrelas, o amor fluía livre como o Tejo. O outono avançava em Lisboa, folhas douradas caindo como confetes de uma festa que não acabava. João e Miguel caminhavam pelo aqueduto das águas livres, o vento sussurrando segredos através dos arcos de pedra. A prisão do prefeito havia limpado o ar político, mas deixado cicatrizes, ameaças anônimas chegavam ao Palacete, sombras de vingança de aliados remanescentes. Eles juram que vão expor mais, confidenciou João, apertando a mão de Miguel. O artista, com sua mochila de telas, respondeu com um beijo na têmpora, então pintamos sobre as sombras. Sua exposição, cravos escondidos, abria em dias, prometendo retratos que humanizavam o escândalo, João como guardião, Américo como redimido. Inês, agora uma mini-ativista, organizava um clube que era na escola, inspirada pela jornada. Vou fazer um podcast sobre segredos familiares, anunciou no café da manhã, olhos brilhando. Dona Rosa riu, servindo chá de camomila. Cuidado, menina. Segredos são como fado, cantam alto quando menos esperas. Américo, transformado, voluntariava-se em centros LGBTQ+, no Intendente, ouvindo histórias que ecoavam a sua. Eu era o vilão, agora, sou ouvinte, disse a João uma noite, no jardim. O pai estendeu uma carta antiga de Vasco, guarda para ti. É herança de amor. João a leu à luz da lua, palavras de paixão pura que aqueciam sua alma. Mas uma reviravolta veio de onde menos esperavam. Lena, a ativista, revelou uma conexão familiar chocante. Meu pai, o cravo negro, era meio-irmão de Américo, filho legítimo de tua avó com um amante que era nos anos 50. Dona Rosa, confrontada, confirmou com lágrimas, eu o escondi para protegê-lo da sociedade. Ele financiou a revolução com o que herdei, mas morreu sem saber. A revelação uniu linhagens, mas abriu feridas. Américo havia ignorado o irmão por vergonha. Eu o traí sem saber, lamentou. João, mediador, organizou uma cerimônia no cemitério dos Prazeres, onde depuseram flores no túmulo anônimo. Miguel esculpiu uma placa, Amor Invisível, Legado Eterno. Lá, sob ciprestes sussurrantes, a família chorou e curou. O perigo ressurgiu com um incêndio suspeito na Galeria do Chiado, horas antes da abertura. Chamas devoraram murais de Miguel, mas João, alertado por Inês via drone de vigilância, chegou a tempo de salvar as telas principais. Foi sabotagem, gritou Miguel, cinzas nos cabelos, olhos furiosos. Investigadores ligaram ao círculo do ex-prefeito, um capanga fugitivo chamado Duarte, que jurava vingança. Ele sabe onde estamos fracos, o amor, disse João, abraçando Miguel em meio ao escombro. Inês, com sua rede Écar, rastreou Duarte a um esconderijo no Monsanto, floresta urbana onde lobos políticos se refugiavam. Vamos pegá-lo? Propôs ela, audaciosa. O plano era arriscado, uma armadilha no antigo aqueduto, usando as ruínas como palco. Américo, relutante, concordou, pela redenção. Dona Rosa abençoou com um terço, coragem é o verdadeiro segredo. Na noite chuvosa, João e Miguel se posicionaram nas sombras dos arcos, lanternas tremuzindo. Inês monitorava câmaras escondidas. Duarte apareceu, silhueta ameaçadora, com uma pasta de provas finais, documentos falsos para difamar a família como rede criminosa que era. Vocês acham que expuseram tudo? Eu tenho o veneno. Mas Miguel, saindo das trevas, rebateu, veneno morre na luz. Uma luta corpo a corpo eclodiu, João desviando socos, o eco dos punhos como trovões. Inês ativou o alarme, chamando a polícia, enquanto Dona Rosa, de casa, ligava para aliados na imprensa. Duarte, acuado, confessou, o prefeito me pagou para silenciar. Mas o amor de vocês me faz questionar. A rendição veio com lágrimas, ele entregou a pasta, trocando por imunidade. A polícia o levou, e no amanhecer, o grupo emergiu vitorioso, machucado mas inteiro. A exposição reabriu dias depois, maior, com uma seção dedicada a sombras vencidas. Críticos aplaudiram, e Lisboa lotou as ruas, celebrando. João, no vernissage, discursou, segredos abalam, mas amores constroem. Miguel o beijou ali, público, selando o triunfo. A família cresceu com Lena como tia postiça, organizando festivais que era no Tejo. Américo publicou memórias, Cravos e Sombras, best-seller que inspirou debates nacionais. Inês lançou o podcast, Voz e Quando nas rádios.
Dona Rosa, em paz, tricotava no terraço, contando fados verdadeiros. João e Miguel sonhavam com viagens pelo Douro, mas por ora, Lisboa era seu mundo, um mundo de colinas conquistadas, amores declarados. Protegemos o segredo para libertar almas, disse João uma noite, deitado no colo de Miguel, o Tejo cantando abaixo. O vento respondeu com promessas. O inverno chegou suave a Lisboa, com névoas matinais abraçando o Tejo como um amante relutante. João, agora com 18 anos recém-completados, olhava da janela do palacete para as luzes do 25 de Abril piscando na ponte. A vida pós-escândalo era um mosaico de normalidade e vigilância, aulas na Universidade de Artes, onde Miguel lecionava workshops de desenho, jantares familiares com risos genuínos, mas sempre, o eco de "e se mais segredos emergirem?". Um sonho recorrente o acordava, cartas queimando, transformando-se em borboletas que voavam para o céu, simbolizando liberação incompleta. Inês, florescendo em sua identidade fluida, ela explorava pronomes neutros agora, convidou o grupo para um retiro no Sintra, onde florestas encantadas guardavam lendas de amores proibidos. Precisamos recarregar, disse, embalando malas com livros e vinhos. Américo, grato pela trégua, dirigiu o carro serpenteante pelas estradas úmidas, Dona Rosa no banco da frente cantando fados baixos. Miguel esboçava paisagens pela janela, João traçando mapas imaginários em sua coxa. No hotel rústico, cercado por palmeiras e ecos de rainhas esquecidas, eles caminharam por trilhas moçosas, compartilhando histórias. Eu sempre soube que era, confessou Américo ao redor de uma fogueira. Mas o medo era maior que o castelo de Mafra. A paz foi interrompida por uma carta velha encontrada em um baú do hotel, coincidência ou destino. Endereçada a cravo negro, detalhava uma dívida não paga da Irmandade, ouro escondido nos anos 70 para financiar a Revolução, agora reivindicado por herdeiros gananciosos. Isso liga de volta à nossa família, murmurou Lena, que se juntara ao retiro. O ouro, escondido em uma capela abandonada no Cabo da Roca, podia ser a peça final do quebra-cabeça corrupto. Inês, animada, decifrou pistas, é um mapa em azulejos da capela. O grupo, unido como nunca, planejou a busca, transformando férias em caçada. No cabo, ventos atlânticos uivavam como banchés, o oceano batendo nas falésias como um coração furioso. A capela, ruínas cobertas de era, escondia azulejos narrando cenas bíblicas com símbolos sutis, anjos de mãos dadas, cravos entrelaçados. Miguel, artista atento, traçou os padrões, revelando coordenadas para um alçapão sob o altar. João desceu primeiro, lanterna tremendo, o ar úmido cheirando a terra e tempo. Caixas enferrujadas continham moedas antigas e documentos, provas de que o prefeito havia desviado fundos semelhantes para campanhas sujas. Ele não parou, sussurrou Américo, voz e quando nas paredes úmidas. Mas ao subir, sombras se moveram, herdeiros rivais, descendentes de membros da Irmandade, armados com paz e ganância. O confronto foi primal, punhos contra o vento, gritos misturando-se ao mar. Um herdeiro, primo distante de Lena, avançou, o ouro é nosso por direito. Ela rebateu, direito conquistado com sangue não roubo. Miguel protegeu João com o corpo, desviando um golpe, enquanto Inês usava o celular para gravar e chamar reforços. Dona Rosa, improvável heroína, brandiu um ramo como cajado, gritando fados de batalha. Américo, redimido guerreiro, enfrentou o líder, parem. Isso não é herança, é maldição. A briga cessou com sirenes distantes, os rivais fugindo para as falésias, deixando as caixas. No caos, João torceu o tornozelo, mas Miguel o carregou de volta, amor em cada passo. De volta a Lisboa, as provas foram entregues ao promotor, selando a queda final da rede corrupta. Jornais headlines, Tesouro desenterra corrupção em Lisboa. A família ganhou heróis status, mas João via além, o ouro, doado a centros comunitários, simbolizava transformação. Em uma gala no Belém, Américo discursou, segredos enterrados florescem a justiça. João e Miguel dançaram uma valsa lenta, olhos nos olhos, enquanto Inês furtava como uma ativista no bar. Dona Rosa, valsando com Vasco, que retornara permanentemente, sussurrou, o ciclo se fecha. Mas um twist pessoal veio, Miguel recebeu uma oferta de galeria em Paris. Vou se fores comigo, disse, vulnerável. João hesitou, raízes lisboetas puxando. E a família? O segredo. Uma noite de conversas profundas no mirador da lua seguiu, estrelas testemunhando. O segredo nos uniu, agora, voamos livres, concluiu João. Eles decidiram ir por um ano, prometendo retornos. A despedida foi agridoce, abraços no aeroporto, Inês chorando, Américo orgulhoso. No avião, João beijou Miguel, nova aventura, mesmo amor. Lisboa encolheu abaixo, mas seu coração pulsava eterno.
Paris era um turbilhão de luzes e amores efêmeros, mas para João e Miguel, um capítulo de crescimento. O ateliê alugado no Marais cheirava a tinta fresca e croissants, janelas dando para ruas onde casais quer passeavam sem medo. Miguel vendia telas vorazmente, inspirado pelas musas lisboetas. João estudava literatura portuguesa, escrevendo ensaios sobre segredos como catalisadores da revolução. Cartas de casa chegavam semanais, Inês narrando protestos vitoriosos, Américo expandindo reformas, Dona Rosa enviando pacotes de azeite e fotos. Volte logo, meu cravo, assinava ela. Mas o saudosismo era doce, temperado pelo amor que florescera. Uma surpresa veio em forma de convite, um festival de cinema que era em Lisboa homenageando cravos escondidos. Temos de ir, disse Miguel, olhos brilhando. João concordou, mas ao planejar, um e-mail anónimo surgiu, o último segredo, um irmão perdido de Américo, vivo e em perigo. O coração de João parou, pesquisas revelaram um homem chamado Tomás, exilado no Brasil após a Revolução, por medo de perseguição. Ele sabe onde o verdadeiro tesouro está, não ouro, mas arquivos que provam uma conspiração global contra ativistas que era nos anos 70. Ligando para casa, João alertou, mais uma camada. Américo, voz trêmula, eu o abandonei. Tragam-me de volta. A viagem de retorno foi febril, voo noturno, corações acelerados. Em Lisboa, o grupo se reuniu no Palacete, Lena decifrando pistas de Tomás via velhos contatos. Ele está em Lisboa, disfarçado como mendigo no Rossio, trauma o fez-se esconder. Encontrá-lo foi uma odisseia, interrogatórios em tascas, noites vigiando praças. Finalmente, no elevador de Santa Justa, João o viu, um homem de olhos como os de Américo, barba grisalha, colete poído. Tomás. A reação foi um abraço feroz, lágrimas molhando casacos. Meu irmão. O segredo me salvou, me destruiu. Tomás contava histórias de exílio, amores perdidos no Rio, lutas contra ditaduras paralelas. Os arquivos, escondidos em uma biblioteca secreta no Convento do Carmo, documentavam uma rede internacional de silêncios, governos ocidentais traindo ativistas para favores comerciais. Recuperá-los exigiu astúcia, infiltrar o convento durante uma missa noturna, usando hábitos roubados. João e Tomás, como monges fantasmas, vasculharam criptas poeirentas, lanternas dançando em afrescos medievais. Miguel vigiava a entrada, Inês aqueando alarmes. Mas guardiões corruptos, resquícios da velha rede, emboscaram. Uma perseguição pelas ruínas do convento seguiu, tochas acesas, ecos de salmos misturando-se a gritos. Tomás, ágil apesar da idade, desviou um golpe, eu fugi de ditadores, isso é nada. Américo, chegando com polícia aliada, selou a captura. Os arquivos, salvos, foram digitalizados e enviados a ONGs globais, expondo a conspiração em manchetes mundiais. O festival de cinema foi apoteótico, projeções de cravos escondidos lutaram São Jorge, Tomás no palco com Américo, irmãos reunidos após décadas. O segredo abalou mundos, mas o amor os reconstrói, discursou. João e Miguel receberam prêmios por coragem narrativa, beijando-se sob aplausos. Inês moderou um painel, Dona Rosa na plateia com um lenço de orgulho. Lena anunciou uma fundação, Legado Quer de Lisboa. A noite terminou em festa no Tejo, fogos iluminando o rio como cravos eternos. Anos adiante, João e Miguel voltaram a Lisboa permanentemente, abrindo uma galeria no Chiado. Américo e Tomás C.O. escreveram memórias, Inês tornou-se jornalista premiada, Dona Rosa partiu em paz, deixando um diário de amores escondidos. O segredo, outrora bomba, tornou-se farol. Numa tarde no mirador da Senhora do Monte, João sussurrou a Miguel, protegemos o que importava. Sob o sol português, o amor dançava livre, eterno como Lisboa.